Olá, bom dia a todos. Agora são 6 horas e 5 minutos e está começando mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, segunda-feira, dia 7 de dezembro. E estamos a menos de 20 dias do Natal. 2020 aí, chegando ao final, um ano difícil, mas vai passar. E agradecendo sempre aí a honra da sua companhia. Aqui na bancada da Notícia de Frente, o professor Haroldo Arruda Júnior e Paulo Coelho. Bom dia, Paulo. Bom dia a você Lúcio, professor, e bom dia a você que nos assiste. Uma semana esplendorosa, saudável e abençoada por Deus a todos nós. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao Paulo. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente semana a todos. E me ajudem aí, né, os dois, né? Porque substituir a Musa, não é Aramora, não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Daqui a pouco espera aí no WhatsApp, né? Os telespectadores vão começar a reclamar. Cadê ela? certeza. Cadê ela? Sai daí, Lúcio, sai daí. Com certeza, daqui a Mas pouco. logo ela estará de volta aqui. Se Deus quiser. É isso. Bom, e a gente começa a Notícia de Frente aqui, registrando aí uma polêmica, né? Que já vem se arrastando aí, logo que terminou a eleição, né? E aí, o que é que vai acontecer com Mauro Mendes e com Emanuel Pinheiro? E aí, eles vão fumar o cachimbo da paz? Ensaiaram, né? pelo menos, né? Ensaiaram. Estão ensaiando. Ensaiaram, né? Não há outro caminho a não ser esse, Lúcio, a bem da sociedade, o bem comum. Não há outro caminho senão esse. Não adianta, porque seria prejuízo para o governador e para o próprio prefeito manter essa linha dura. É lógico que eles não vão trocar flores, né? Farpas também não é o caso. Então eu acho que a cartilha do bom senso manda que vamos trabalhar em comum, todo mundo trabalhando certinho, de forma honesta, de forma decente, coerente. Dá para fazer um bom trabalho, porque o governador, por exemplo, ele já foi prefeito de Cuiabá. Para falar de Cuiabá propriamente, não é? Sabe da importância que tem esse município na carreira política dele. Ele é governador, sabe da importância que a capital tem, inclusive no trabalho que ele desenvolve, tendo ele ou não intenção de reeleição, e a gente sabe que tem, a gente pelo menos entende que tem. Então, tudo isso está e aí precisa de trabalhar de forma em conjunto. Achar uma forma, um jeito, uma receita, não existe receita para isso ainda, mas é possível se tiver um articulador bom, como o deputado Botelho, presidente da Assembleia, um ou outro articulador político que sabe colocar as cartas à mesa e, por consequência, os pingos não existem. Pois não. O que alimenta o rancor, né, que é um vício, né, porque nada mais, o que impera sobre a relação entre o prefeito e o governador do estado, nada mais é do que rancor. Rancor de um lado, rancor do outro, irritação por isso, por aquilo, acusações, né, farpas, como você bem disse, de um lado para o outro. O que alimenta o rancor é, sobretudo, a vaidade, o excesso de vaidade. E todo rancor nada mais é do que uma demonstração, um desvelamento de fraqueza. É preciso que se tenha grandeza e não pequenez de ser humano para que realmente você possa abandonar esse tipo de vício e possa entrar numa nova relação. E é assim que funciona entre amigos, é assim que deve funcionar entre casais, entre namorados e entre agentes públicos. Todas as vezes que você vê uma demonstração de rancor, né, pessoa que é rancorosa, né, é um desvelamento de fraqueza. E é preciso que se retome, que repense em prol da sociedade, da cidade de Cuiabá. A Cuiabá, gente, é muito maior do que Emanuel Pinheiro e muito maior do que Mauro Mendes. É isso que as pessoas precisam entender, e principalmente o ser humano Mauro Mendes e o ser humano Emanuel Pinheiro. Tem que parar com isso, né? Isso mostra, sobretudo, a pequenez dos dois, não é de um só, não. Dos dois. É preciso recuar, gente, pensar em Cuiabá. É um passinho para trás para dar dois para frente, né? Não tem necessidade nenhuma. O que ficou pesado também, Lúcio e professor, foi aquela afirmação do governador, não é, dando conta de que ele, até por conta desse grande, robusto programa de investimentos de 9 bilhões e meio de reais que o governo está implementando, já está em prática, inclusive, o governador disse que a ideia, a intenção e o objetivo do governo dele é trabalhar com prefeitos honestos. Isso naquele
momento muito efervescente da campanha, foi uma declaração naquela época da campanha, e aí por exclusão, pelas declarações de malandro de carteirinha e tudo mais, e as denúncias, enfim, que recaíam contra o prefeito, e aí entendeu-se aí que o prefeito Manuel Pinheiro, se reeleito fosse, como foi, não estaria nesse rol aí de aliados ou de beneficiários do governo do estado por conta de investimento, né? A cidade, mas não é o Emanuel Pinheiro, é a cidade de Cuiabá que precisa desses investimentos. Paulo, então eu acho que independente... Eles debatem, eles discutem por decreto, quem vai fazer um decreto primeiro, entendeu? Não, esse é meu, não, aquele lá é dele. Então é isso que é ruim, né? Exatamente isso que é ruim, é preciso mudar isso. E aliás, eu queria só dizer aqui, Lúcio, se você me permite, professor também, o governador Mauro Mendes estará hoje, também conhecido como segunda-feira, dia 7, ao vivo no programa Opinião da TV Pantanal. O professor Lorenberg Alves e eu estaremos entrevistando o governador ao vivo, com a participação, evidentemente, do telespectador, vendendo meu peixinho aqui logo. E vamos estar também abordando esse assunto com ele, evidente que não será o principal, que o principal é saber, né, fazer um balanço aí do ano para o governo do estado. E o prefeito Emanuel Pinheiro, Lorenberg e eu tivemos a oportunidade de entrevistá-lo na quarta-feira passada. E eu perguntei para ele, professor, o Emanuel Pinheiro foi eleito para 4 anos ou para 2 anos? Ou 2022 pode interferir esse compromisso de 4 anos aí? Ele disse que a vontade dele é ficar os 4 anos, mas Deus, se Deus tiver aí uma providência diferente, ele não hesitará de seguir o caminho, os desígnios de Deus, né? Então ele usou essa palavra, inclusive tem uma entrevista, essa entrevista está no YouTube, não é, do programa Opinião da TV Pantanal. Ele disse isso. Então, quer dizer, o compromisso é 4 anos, mas Deus, como Deus quis que eu fosse, no último minuto, candidato pela primeira vez a prefeito de Cuiabá, disse ele, né? Como Deus quis que eu me reelegesse, disse ele, né? Então Deus, pelo que disse o prefeito, Manuel Pinheiro, Deus está querendo tudo, né? Então, subentende-se que ele pode... Na minha opinião, Deus não tem nada a ver com isso. Exatamente. Na minha opinião, tem absolutamente Deus, nada a ver com o seguinte, isso. Se for da vontade de Deus, é para jogar a conversa fora, né? Porque aí Deus é a favor de Manuel, Deus é a favor de Manuel, é contra Mauro Mendes, enfim, é a favor de um, é a favor de outro. Não, Deus abençoa todo mundo, somos todos filhos dele, desde que estejamos seguindo o caminho certo. Posso falar para você com toda a segurança, não tem nada a ver com isso, não? O eterno presidente do MDB começou a colocar gosto ruim nisso, né? Nessa vontade, entre aspas, de Deus, não é isso? Porque ele foi lá no Palácio Paiaguás, Emanuel Pinheiro foi convidado, mas depois explicou que preferiu não ir, porque as pessoas que iam se reunir com o governador Mauro Mendes viraram as costas para ele durante a campanha eleitoral, né? Incluindo aí Carlos Bezerra, Janaína Riva e Companhia Limitada. E aí lá nessa reunião, né, Carlos Bezerra se derramou em elogios para o governador Mauro Mendes, convidou o governador para se filiar ao MDB e disse o seguinte: olha, nós queremos que você se filie ao MDB, porque o MDB quer apoiá-lo para a reeleição em 2022. Ele não contava que o Emanuel fosse reeleito, porque o Emanuel... Não, depois da reeleição. Foi depois, agora? Foi agora, na semana passada. Essa relação. Na semana passada, essa reunião. Não vi. Foi na semana passada, naquela reunião que teve lá no Palácio. Ele falou isso? Sim, falou. A imprensa divulgou isso, né? Ele convidou Mauro Mendes para se filiar e disse que quer apoiá-lo para 2022. Não é isso? Eu acho interessante a facilidade que alguns políticos têm de inserir a palavra de Deus, inserir Deus dentro de um contexto político que não tem absolutamente nada a ver, zero, mas é popular, né? Dizer que está ao lado de Deus, Deus quer isso, Deus quer aquilo, é algo que pode até somar votos, né? Mas é de uma heresia gigantesca, porque Deus não se preocupa com isso em momento algum. Quem está falando aqui é um filósofo que estudou teologia, 1 ano, né? Ele só está preocupado com a concupiscência. Sabe o que é isso, Paulo? Conhece essa palavra? Não. Essa palavra é importantíssima. Qual que é a palavra?
com cuspiciência. Não, eu não sei, professor. Desculpa, minha doce Não, mas ignorância, normal, é uma palavra muito complicada mesmo, né? É a relação que você tem com os seus bens materiais e prazeres sexuais, né? Ou seja, é as relações que você tem em vida com aquilo que está à sua volta que determina determinado princípio ou valor para a sua conduta ética e moral. É algo simplesmente interessantíssimo. E aí a minha dúvida é assim, onde que entra o prazer sexual nessa avaliação aí? É pela escolha, né? É pela escolha. Pela escolha. Então, em síntese, a ideia é essa, e também concordo contigo, essa história de colocar Deus... Não tem nada a ver com Deus está isso. em tudo, então ele não está a favor de A ou de B, ele está a favor daquilo que é certo, que é correto, que é reto, que é honesto, que é do bem, Exatamente. por consequência que não é do mal. E aí a informação também que tem aí, né? Está aqui inclusive no site Mídia News, outros veículos já divulgaram, mas essa informação está no site Mídia News, que a pessoa que foi escalada para tentar diminuir, né, essas rusgas, essa troca de farpas apaziguar, né, entre Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro, é o deputado federal Emanuelzinho, filho do prefeito. Aí a informação aqui é de que Emanuelzinho afirmou que a reunião entre o pai dele, o prefeito Emanuel Pinheiro, e o governador Mauro Mendes deve acontecer nos próximos dias. E Emanuelzinho afirmou que será o responsável por agendar uma reunião do pai com o governador. E aí é preciso relembrar aqui que o deputado federal Emanuelzinho tem uma boa relação com o setor político, né? Com os porta-vozes políticos do governador Mauro Mendes. Aí o parlamentar afirmou que eles não buscam uma relação pessoal com Mendes, mas um relacionamento institucional saudável que beneficie os cuiabanos. E é isso mesmo. É isso mesmo, porque é o seguinte, Mauro Mendes ama Cuiabá. Ele já falou isso. Sim. Emanuel Pinheiro diz que é apaixonado por Cuiabá. Mas o seguinte, eles não se bicam, não é? Essa que é a verdade. Exatamente. Que é a verdade. Aí, então, e não mudou aquela colocação que o governador Mauro Mendes fez, né? Falou, olha, parceria mesmo vai ser com pessoas que eu entenda que elas têm as credenciais necessárias. Honestas, pessoas honestas. O que você acabou de colocar. Mas assim, imagine, não mudou a ideia isso daí assim, não mudou na cabeça do governador. Que governador. critérios o governador usaria para definir se o cara é honesto ou não? Denúncias, o negócio lá que houve daquilo que foi alegado na campanha eleitoral, aquelas denúncias, afastamento de secretário, é isso. Porque assim, ou transitar de julgado, enfim, tem que se definir. Agora, se... É simples, é só você ir no conceito da palavra honestidade. O que é honestidade? Honestidade é uma qualidade de comportamento. É uma qualidade de comportamento, é como andar de bicicleta. É aquilo que é desvelado em sociedade. Se o Lúcio me perguntar, por exemplo, o Paulo Coelho é honesto, eu só vou saber se você é honesto se o seu discurso de honestidade tem consistência prática, se realmente na prática você é honesto. Se você não desvela, de certa forma, um comportamento nem ético e nem moral, você nunca vai ter o princípio da honestidade. Não basta ser honesto. Não basta. Não adianta você falar... Tem que parecer honesto. É claro, você precisa construir isso, é uma construção na sua vida. Exato. Está entendendo? De integridade, de honestidade. E o que constrói isso, nós já sabemos de certa forma, que são princípios e valores, escola, família, né? Exatamente isso que faz com que você tenha uma relação com a sociedade, sobretudo moral, né? Do ponto de vista de relação social. O governador está certo, ele não deixa de ter a razão quando ele parte por esse princípio do critério de filtrar, né, para o bem, para a boa aplicação dos recursos públicos, afinal de contas serão recursos, grande parte desses recursos próprios, mas o que eu acho que tem que ter também aí são esses critérios claros, né, para definir se fulano é ou não é honesto. Né? Mas Paulo, você sabe que... E aí tem uma pergunta aqui, de uma telespectadora, ela não se identificou aqui, aí a perguntinha dela é a seguinte, instigante, não é? Quem é honesto na política? É uma pergunta forte, mas tem gente honesta. Tem gente honesta. mas
sobra dedo aqui, não sobra? Ah, sim, Sobra, muito complicado. Não é isso? Sim, tanto é que o Se fosse a percentual mão de do abstenção... Lula, já sobraria dedo. A abstenção que nós tivemos é uma abstenção crescente a cada ano, né, a cada eleição, justamente por isso, pelo descrédito dos políticos, né? E esse descrédito está diretamente relacionado à corrupção. E a corrupção está diretamente relacionada à questão da honestidade. Então, ela está coberta de razão. É muito difícil. Mas essa situação com relação à eleição, o que eu queria colocar é o seguinte, quando Emanuel Pinheiro ganhou a eleição, eu não vejo problema nenhum, Paulo, em um governador do estado, entendeu? Ligar para o prefeito Emanuel imediatamente após a eleição, olha, parabéns, né? Foi uma eleição difícil, né? Fiquei do outro lado por isso, por aquilo, por questões políticas, né? Mas vamos abraçar Cuiabá e vamos tocar a vida para frente, né? Passa aqui na segunda-feira, passa aqui na terça-feira, vamos sentar e vamos conversar. Eu não vejo dificuldade nisso, Paulo. Eu também não. Mas é uma monstruosidade o negócio. Não, eu não vou ligar porque eu que ganhei a eleição. Não, eu não vou fazer isso porque eu não sei o que. Não, olha, eu acho isso de uma pequenez, uma coisa tão absurda, tá entendendo? E Cuiabá fica nisso. Fica a menos dependendo. que haja alguma coisa muito grave que a gente não sabe. Eu, por exemplo, se forem só as picuinhas, só as questões políticas, num passado não muito distante, Emanuel Pinheiro era o principal cabo eleitoral de Mauro Mendes. Rapaz. Eu lembro aqui... Coordenador, subia no palanque, Mauro Mendes, enfim, para a vida inteira. De repente, mudou tudo. Como que muda o discurso assim, sem que tenha havido algo muito grave? Se houve algo muito grave, eu, particularmente, até como jornalista, desconheço. Eu sei que houve os embates políticos, vira a página, toca a vida para frente, vira a página, esquece as ferpas, né? E vamos embora, vamos tocar. Cuiabá precisa dos dois, E muito. E mais um telespectador coloca aqui a opinião dele sobre honestidade, dizendo o seguinte, olha, tem sim honesto na política, mas quando entra lá, tudo é tão fácil que eles se esquecem da própria honestidade. Exatamente. Essa é a diferença de quem tem princípios e quem não tem princípios. As pessoas conhecem todas as regras. Não use o cinto de segurança, se beber não dirija. Todo mundo conhece regra de tudo, certo? Se eu pegar essa caneca aqui de Dorileu e levar embora, eu sei que isso é errado, tá entendendo? Por que eu faço isso? É porque eu tenho falha nos meus princípios. Então, as pessoas que têm falhas na construção de princípios e valores, elas acabam cometendo, porque elas são suscetíveis, mais seduzidas ao erro, tá entendendo? A possibilidade do erro. Isso é algo que deve ser controlado, né? É o tal do self-control que o americano fala no pragmatismo, né? Você determina isso. A decisão ética é uma decisão interna do sujeito, é ele que decide, entendendo? Quando ele desvela isso em sociedade, ele está fazendo política, porque a política nada mais é do que, o objeto da política nada mais é do que as relações. E tem mais uma contribuição aqui do do Adolfo Dantas. Você colocou o Abílio para comentar aqui. Lá do CPA. Falar de Emanuel, ele vai voltar a falar. Não, é que tinha uma outra mensagem aqui que falava do Abílio, mas eu não estou localizando, até por isso que eu me confundi aqui. A mensagem do Adolfo Dantas, lá do CPA. Bom dia, Lúcio. Essa história de políticos que usam em nome de Deus, da família, da pátria, é uma hipocrisia. Bolsonaro faz parte desse momento positivista. Será que em 2021 a sociedade brasileira vai sacar essa hipocrisia? É o que o Adolfo Dantas está refletindo e colocando aí o questionamento dele. E ele está coberto de razão, né? É muito superficial. Deus não está preocupado com as pequenas coisas, não, entendeu? Com os detalhes, com as mazelas, né? Com as decisões tomadas pelo homem. Ele se preocupa de forma macro. Ele está preocupado com as decisões erradas tomadas pelo homem. Aborto, por exemplo. É polêmico. Eu sei que é polêmico. Eu sei que tem gente que assiste aqui que vai defender que em situações X pode-se cometer o aborto. A questão de drogas, não é? A questão da liberação para evitar a proliferação da violência. E hoje a gente vê aí a situação da cristofobia tomando conta, gente hostilizando as religiões. Então, isso aí é condenável. E aí, quem pratica esse tipo de ação contra essas coisas sagradas, esses temas sagrados,
Evidentemente, partindo do princípio da visão de Deus, você, professor, tem mais condições, até pela sua, né, pelos seus estudos, né? Você acabou de dizer, inclusive estudou teologia. Então tem mais condições de dizer isso, mas a minha crua opinião é isso, que há que se respeitar os símbolos sagrados, queira você concordando com eles ou não. É só você não distorcer o conceito básico de amor. Bom, Só isso. E já que a gente falou aqui do amor por Cuiabá, da paixão por Cuiabá, né? Que os políticos são apaixonados por ela, não é isso? É. Aliás, é o seguinte, não só eles, né? Eu não sei se eles falam a verdade ou não, mas o povo, né? A sociedade, as pessoas são apaixonadas por essa cidade. Sim, então, muito. Então vamos aproveitar aqui então, Verônica, e ver aí algumas imagens, né, da nossa linda Cuiabá. Nós temos aí as imagens da capital aí, amanheceu molhada, né? Amanheceu molhada. Nesse início de manhã de segunda-feira, em alguns pontos aí. Aí nós temos aí essa imagem aí, né? Essa imagem é lá do viaduto da Universidade Federal de Mato Grosso, lá na Fernando Corrêa. Esse viaduto aí é aquele que virava mar, né? Vocês se lembram, né? Deram uma melhorada nele. É herança lá do ex-governador Silval Barbosa. Chovia, alagava, não era aí o viaduto, não. Alagava para a direita, alagava para a esquerda, né? Mas hoje eles deram lá uma corrigida no que foi feito lá. Marcelo, né? Padeiro que fez isso aí, que isso. Deu o conserto lá, foi o secretário Marcelo Padeiro. Temos mais imagens aí agora da Avenida Miguel Sutil, né? Nesse início de manhã de segunda-feira. Então, seguindo aqui, nós vamos falar agora sobre um incêndio de grandes proporções que atingiu o prédio da papelaria Realmate, que fica localizada lá na Avenida 15 de Novembro, aqui em Cuiabá, neste final de semana. O incêndio que teve início por volta das 21 horas, das 9 da noite de sábado, foi combatido durante toda a noite por equipe do Corpo de Bombeiros Militar. E a repórter Semi Mauad esteve no local e traz as informações para a gente como foi feito o combate às chamas. Um incêndio de grandes proporções que atingiu uma loja que fica aqui na Avenida 15 de Novembro, no bairro Porto, em Cuiabá, foi intensamente combatido pelo Corpo de Bombeiros durante a madrugada. É um incêndio num estabelecimento comercial, alta carga de incêndio, muito material combustível, plástico, papel, e evoluiu muito rápido. A gente chegou com bastante agilidade no local, já encontramos o incêndio em pleno desenvolvimento e nos concentramos em fazer o controle e evitar que o fogo propagasse para edificações circunvizinhas. Então ele está controlado e confinado na área em que ele se originou. Então nós estamos agora focando na proteção da edificação vizinha do lado esquerdo, que do lado direito há uma distância de segurança suficiente para poder não permitir que propague. Houve um colapso parcial da estrutura e alguns combatentes nossos acabaram se ferindo, mas nada grave. Foi feita a remoção para a unidade hospitalar por precaução, mas continuamos no trabalho ainda. Estamos recebendo apoio da Polícia Militar, da Prefeitura, da Águas Cuiabá, da Energisa, para fazer esse combate. Agora está controlado, agora é o trabalho de confinamento e extinção. Só que a preocupação agora é que o fogo recomeçou e, como a gente pode ver aí nas imagens do cinegrafista Evaldo Santos, o fogo, o incêndio está atingindo uma loja ao lado. Essa loja é uma loja de bicicleta. O Corpo de Bombeiros está aqui no local e, mais uma vez, porque tenta aí apagar as chamas, aqui há muita fumaça. Como você pode ver nas imagens, o local ficou totalmente destruído. 8 equipes do Corpo de Bombeiros estiveram aqui para tentar evitar que o fogo se alastrasse. Uma perícia foi feita no local e é esse trabalho que vai indicar as possíveis causas do incêndio, que pode ter ocorrido por problemas na fiação elétrica.
mas a polícia também não descarta que ele pode ter sido criminoso. Aqui a gente fez o atendimento, a gente vai fazer um relatório detalhado para o comando, para a questão estratégica de como foi a atuação, e também vai ser mencionado para as autoridades pertinentes a ocorrência para que cada uma tome as devidas providências. As imagens mostram aí nesse momento, então, o corpo de bombeiros tentando fazer o rescaldo aí desse fogo, desse incêndio, que continua ainda aqui pela manhã de domingo, na Avenida 15 de Novembro, na papelaria, na loja e também na loja de bicicleta. Com imagens de Evaldo Santos e apoio técnico de Tarcir Meirel, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Então nós acabamos de acompanhar aí esse incêndio, né? De grandes proporções aí na papelaria. Pois não, Paulo? Eu fiquei sabendo, até pelo seu grupo, professor, lá no WhatsApp, lá, que o prejuízo soma aí 50 milhões de reais, né, todo. E o que eu achei bacana, ao ser verdade, que a empresa teria emitido uma nota dizendo, tranquilizando os funcionários, que ninguém vai ser demitido e que se eles chegaram juntos naquele patamar de construir uma grande loja, chegarão juntos na reconstrução dessa loja. Achei muito bonito isso aí e, ao ser verdade, tem aí o meu reconhecimento. O que é doloroso é você ver uma vida, né? Ali é uma vida de construção, né? de luta, ser destruída em alguns minutos, né? Isso é muito triste, sabe? Mas assim, eu espero que realmente a investigação busque a resposta para isso, se foi criminoso, se não foi criminoso esse incêndio. Porque nós já tivemos casos aqui em Cuiabá de empresas que foram, que sofreram incêndios semelhantes a esse, né? Não nessa proporção, mas que foi por conta de revolta de funcionário que acabou botando fogo na empresa, né? E pela informação que eu também tive, né, é que a empresa, tudo ali estava no seguro. Tudo estava no seguro. Que beleza. O que já, né, tira grande parte da preocupação. E a loja ao lado também queimou, né? De bicicleta. A Ciclo Ribeiro ao lado também queimou muitas bicicletas também. Também outra loja familiar. Antiga, eu sei, né? Antiga, porque eu tenho bicicleta, eu compro algumas coisinhas lá. E, enfim, né? Uma tristeza, sem dúvida alguma, uma tristeza muito grande. Eu, quando eu vi as imagens, eu fiquei muito triste com a situação. E, de certa forma, impressionou muita gente que estava acompanhando, Lúcio. E só outra coisa, na hora professor, do desabamento. É isso daí que nós vamos mostrar agora. Tem o momento aí, o momento do desabamento. Essa hora foi bem forte. Onde, inclusive, bombeiros acabaram se ferindo, né? Aí estão aí as imagens aí. O momento lá, olha lá. Nesse momento, né, o desabamento aí, né, atingiu os bombeiros que estavam aí fazendo aí o trabalho, né, de combate ao incêndio aí, né, lá na Avenida 15 de Novembro, na papelaria Realmate, e acabou também atingindo outros estabelecimentos comerciais. Nas laterais ali, praticamente, né, a Ciclo Ribeiro ficou bastante queimada, né? Bastante queimada, assim, os produtos ofertados pela Realmate são produtos altamente inflamáveis, são papéis plásticos, né? Muita coisa à base de benzina, química fina, benzina, né? Que é o plástico. E fica aqui também um alerta, e olha, eu não estou dizendo que foi a causa e nem que não foi, fica um alerta porque nesse período nós estamos de festas, né? É preciso tomar cuidado com essas lâmpadas que a gente coloca nas árvores e tudo mais, as decorações por meio de fio elétrico, isso é um chamariz. E ali tinha muito isso, tanto lá de dentro como lá de fora, está bem enfeitada a loja. Para pegar fogo é a coisa mais fácil do mundo, um curto-circuitozinho ali, então muito cuidado, não colocar material de fácil combustão ali próximo, papel, esses papeizinhos bem fininhos, né, que geralmente servem para decorar também. É muito, muito bom, recomendável e prudente que se tenha essa parcimônia na hora de fazer o seu enfeite de Natal. E tem aqui a nota, né? A nota da empresa, né? Da Realmate, dizendo o seguinte: queridos amigos, vizinhos, colaboradores, clientes e todas as pessoas queridas que neste momento nos direcionam mensagens de apoio e solidariedade. Optamos pelo silêncio em Deus e aguardamos o restabelecimento de tudo e a apuração dos fatos. De imediato, queremos agradecer o Corpo de Bombeiros e todos sem exceção,
que contribuíram e estão contribuindo para o restabelecimento de tudo. Aos poucos, tudo vai se organizando, é assinado aqui pela família Realmate. Então, essa aí é a nota, né, da empresa lá que pegou fogo, né? Muito bom, bem consciente aí, e aí sim, né, usar de forma apropriada o nome de Deus, né? Fé em Deus que as coisas vão se encaixar, recuperação, esses são danos materiais, pior seria se houvesse, né, algum tipo de tragédia com, né, falecimento ou coisa do tipo. Bom, então é o seguinte, seguindo aqui, uma informação que está na capa do jornal A Gazeta de hoje, mudança na lei beneficia membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. E aí, a chamadinha aqui ela se completa com o seguinte: aposentadorias diferenciadas. A informação do jornal A Gazeta é de que a reforma da Previdência, aprovada pela Assembleia, teve uma alteração de redação em sua promulgação, que ocorreu em agosto. Com isso, a regra de transição para a aposentadoria beneficiará muito mais membros do Poder Judiciário e do Ministério Público Estadual do que foi aprovado pelos deputados estaduais. Na redação final aprovada pelos parlamentares, no dia 18 de agosto, a regra de transição assegurava regras mais brandas aos membros do Judiciário e do Ministério Público que ingressaram nas respectivas carreiras até 16 de dezembro de 98. Com a modificação, na publicação, passou a ser beneficiado quem ingressou até 2003. É o pessoal lá do teto, não é? É o pessoal do teto? Não é isso? Lá da cobertura? Exatamente. É isso? É a elite? É isso, elite. Professor Haroldo? Sem dúvida, infelizmente. Diz o seguinte: mudança na lei beneficia membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. Gente, eles olham para os grandes, é isso? Não, é isso. Tanta polêmica. É isso, Paulo Coelho. Aí é o seguinte, aí querem cobrar 14% de quem não pagava a alíquota do INSS. Querem cobrar de quem ganha pouco, de quem ganha uma miséria. É isso aí? Exatamente. É isso? E demora um tempão para poder fazer uma segunda votação necessária, que deveria ter sido feita no caso dos aposentados, né, na PLC 26. 26 ou 36? 26, até confundi. Infelizmente, inclusive... Eu falei sobre essa manchete aqui da Gazeta, né, porque esse é o seu destaque de hoje, né? Eu vou falar sobre a questão da PLC 36, né, que tudo indica que pode judicializar, né? Na verdade, os aposentados estão aguardando uma posição do governo para que isso não aconteça. Algo que deveria ter sido resolvido lá atrás, até porque já tinha sido votado já tinha sido feita uma primeira votação. Após essa primeira votação, 24 horas deveriam ter nomeado um relator e a partir do relator fazer a votação. Isso não aconteceu e ainda conseguiram encaixar após a eleição um substitutivo que nada mais é do que uma manobra, né, para poder adiar esse processo todo. E quem sofre com tudo isso são 35 mil aposentados e, consequentemente, essas famílias. Está sem relator até hoje? Tá. Até hoje não tem relator, praticamente. Né? Então nós vamos agora ao destaque do Paulo Coelho desta segunda-feira. Então, rapaz, nós de ver que o domingo terminou aí com um desfecho que era esperado para o próximo dia 14. O dia da Justiça, que é considerado o dia de amanhã, dia 8, foi antecipado. Então hoje seria feriado, considerando o dia da Justiça. A partir daquela sexta-feira passada, onde houve começo, estou falando do Supremo Tribunal Federal em relação à reeleição ou não dos presidentes, respectivamente, da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Começou-se lá na sexta, daí teriam que ter 7 dias, o que daria lá, né, para o final da semana. Ontem, aqueles votos que faltavam foram dados, né? E aí o desfecho já houve ontem, ou seja, quando se tentavam driblar a Constituição Federal, mais 3 votos
conseguiram pôr números finais nessa briga toda. Não se pode mais, não é possível a reeleição de Davi Alcolumbre no Senado, tampouco do Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. Havia um relatório do Gilmar Mendes, aliás, eu até pergunto, rapaz, quem inventou Gilmar Mendes, né? Aquele relatório, bom, ele evidentemente sabe muito mais de direito do que eu, mas qualquer um, se pegar a Constituição como base, sabe que houve ali um atropelo, rasgou-se, tentava se rasgar a Constituição, né? E aí o relatório dele foi seguido aí pelo Dias Toffoli, Lewandowski, também pelo o Alexandre de Moraes, tomando aí 4 votos. Teve um voto bizonho também, que é desse ministro novo que o Bolsonaro acabou indicando, que é o Cássio Nunes. Ele votou a favor, pelo voto dele, proibindo a reeleição do Rodrigo Maia, mas possibilitando a reeleição do Davi Alcolumbre. Só que aí, por conta disso, acabou se empatando, porque vieram o Fux e também o Fachin e também o Barroso. Esses 3 somaram-se àqueles que já haviam votado contra esta reeleição, Carmen Lúcia, a Rosa Weber, e também teve mais esse que votou aí pela essa altura do professor, me ajuda aí, esse que votou a favor da soltura lá do Marco Aurélio de Mello. Então, esses aí se somaram então a esses que estavam faltando, e o presidente foi, o Fux foi o voto de Minerva, porque justamente o Cássio Nunes, que é o ministro novo, ele havia dividido, é o chamado voto híbrido, né? Ele votou a favor da reeleição do Alcolumbre e a não reeleição aí do Rodrigo Maia. E aí o presidente acabou desempatando, deu 6-5. Felizmente, essa é a lição que se tira, que hoje, nos dias de hoje, a pressão popular tem força, e o exemplo está aí que fez toda a diferença, porque já tentaram fazer, aliás, já fizeram isso antes. Eu não sei se vocês se lembram. Eu quero ver o que você vai falar no seu destaque, porque você já está fazendo o seu destaque inteiro. Era só para chamada do destaque. Só para chamada do destaque. Eu estou aqui pensando aqui, onde que ele vai... Vocês não me falam nada, eu estou aqui. Eu estou aqui. Não, mas tá bom. Então, não, mas tá bom. Não, mas eu vou deixar. Mas se bem que eu estou no meio do começo. Tá no começo. Aí eu vou colocar uma perguntinha. Por isso que eu tenho uma bloqueada. Eu vou deixar uma pergunta aqui. Eu sou novo aqui. Você vendo como eu gosto de você? Entendeu? Eu vou deixar uma pergunta. Me fala qual que é o seu destaque. Eu vou deixar uma pergunta aqui, Paulo. Vou deixar uma pergunta aqui. Aí provocar, quer ver? Não, eu vou deixar uma pergunta aqui. Como sempre, o Lúcio Soares vai me provocar. Eu vou deixar uma pergunta aqui, que aí você complementa o seu destaque. Aí é o seguinte. O Supremo Tribunal Federal, né, não permitiu que Câmara, Senado passassem por cima da Constituição, patrolassem a lei maior do país, mas aí é o seguinte, o rapaz da rachadinha é o grande beneficiado? O da rachadinha? O Arthur Lira. O Arthur Lira. Líder do Centrão. O líder do Centrão. Então, eu vou deixar essa pergunta aqui. Eu vou responder isso. É um outro assunto. Quer dizer, tem a ver, mas assim, é uma coisa que não tem muito a ver com a decisão de ontem. Não, mas foi bom, porque você vai ter... Vamos falar sobre isso também. Agora nós vamos ao nosso intervalo comercial. E daqui a pouco, na hora do seu destaque... Vou falar rachadinha. Então você fala também da rachadinha do Arthur Lira, né? Lá de Alagoas. O candidato do Planalto à Câmara dos Deputados. A gente volta daqui a pouco. Daqui a pouco.